Quando Priscilla Presley conheceu Mike Stone, ele tinha uma família. Ele era casado com Francine Doxey, também conhecida como Fran Stone. Ela estava grávida de uma menina e o casal tinha um filho de 7 anos chamado Mike Stone Jr. Eles haviam se casado no dia 22 de outubro de 1966 e por causa desse caso extraconjugal, se divorciou de sua esposa em 1972, bem quando Priscilla pede a separação de Elvis. Em todos esses anos, Priscilla vende a história que eu posso resumir para não voltar em todos os detalhes da história, que ela coloca Elvis como um macho tóxico. Isso parece resumir o que era o casamento dela e que ela era uma moça ingênua e se sentia sufocada por um homem assim. Ela nunca conta os detalhes do que ela fez. Se Elvis era tão controlador assim, como ela achou tempo para ter um amante e viver por alguns anos com esse amante antes que Elvis descobrisse ou antes que ela contasse a Elvis? Bem, ela tinha tempo suficiente para visitar a esposa, que disse em uma entrevista na época que a tinha como uma amiga. Priscilla não teve a consideração que uma mulher deveria ter por outra mulher. Se ela estava se queixando e ela se queixa que seu casamento foi ruim, então por que destruir o casamento de uma outra pessoa? Que ela se apaixonou por Mike Stone é um ponto. Quando ela percebeu que Mike Stone tinha uma família e ela frequentou a casa de Mike Stone, se ela fosse realmente uma pessoa boa, ela deveria ter se afastado. Se seu casamento com Elvis não estava bem, ela devia ter pedido o divórcio de Elvis antes de arrumar alguém. Quando ela diz que Elvis a traiu, então ela também traiu Elvis. Mas Elvis fica sempre como o vilão da história. É até difícil reunir todas as informações que eu tenho para este vídeo, porque os interessados, Priscilla e Mike Stone, eles varreram de tal forma as informações do público que você não acha. Por exemplo, existe uma entrevista que ele deu em 1975 para o tabloide Globe, intitulada A Manchete Sensacionalista: Como eu roubei a esposa de Elvis. Você não acha essa entrevista. Você não acha nem a foto da página da revista. A entrevista que Fran Stone também deu à época do seu divórcio, um pouquinho depois, em 1973, para a revista Movie Mirror, você também encontra apenas alguns trechos. Você não encontra essas entrevistas na íntegra. Você não encontra nenhum vídeo, pelo menos eu não achei. Se alguém de vocês tiverem essas entrevistas na íntegra, ou se tiverem algum vídeo, por favor, indiquem um endereço na internet onde possamos encontrar. Eu procurei, vasculhei a internet e não encontrei. A história, ela está por camadas e camadas e camadas de poeira, bem abafada. De qualquer maneira, eu encontrei um trecho da entrevista da esposa de Mike Stone e vou passar para os amigos. Então ela se refere a Priscilla.
Eu a convidei para minha casa. Nós a conhecemos em um torneio de karatê e ela já havia participado de vários dos nossos torneios, aqueles patrocinados por Mike. E como ela era uma pessoa solitária, eu percebi que Elvis viajava muito e como Mike também viajava, eu entendi essa parte. Então a convidei para jantar em minha casa, explica Fran. Em algumas ocasiões, Fran e Priscila foram às compras juntas e se tornaram o que Fran descreve como amigas. Íamos a torneios locais, provavelmente 2 ou 3 vezes por mês, diz ela. Fran não sabia que Mike e Priscila estavam envolvidos durante as vezes em que ele convidou Priscila para jantar em sua casa e a considerava uma amiga. Mesmo assim, ela acreditava que havia algo errado em seu casamento. Mike e eu nos separamos quando o bebê tinha 7 meses, que veio a ser uma menina chamada Michelle Stone. Quando a menina nasceu, Mike já tinha debandado. Na época, nos separamos de comum acordo. Nos separamos em fevereiro de 1972 e eu não sabia que Mike e Priscila estavam envolvidos. Posteriormente, no entanto, Fran foi informada dos fatos por pessoas que telefonaram para ela. Embora tenha ficado magoada na época, ela aceitou o que lhe foi dito como verdade e, após discutir o assunto com o marido, entrou com um pedido de divórcio em abril. Ela hesita por um momento, mas depois acrescenta firmemente: não guardo rancor. Não tenho nada contra a moça, no caso Priscila. Quer dizer, eu gostava dela. Ainda gosto. Só acho que está na hora de todos deixarem os outros viverem suas próprias vidas, diz ela sinceramente. Bem, na entrevista, ela quer acabar com as especulações. A entrevista de 1973. Porém, em 1975, talvez por uma vantagem financeira, talvez para inflar ainda mais o seu próprio ego, Mike Stone concede uma entrevista ao tabloide Globe, na qual a manchete sensacionalista: como eu roubei a esposa de Elvis. Eu procurei por essa entrevista e não encontrei. Eu queria ler a entrevista, queria passar a entrevista, mas parece que somente quem possuir a revista, a publicação física, pode ter acesso. Na internet, ela foi varrida. Você não acha muitos detalhes dessa parte. Você acha muitos detalhes da versão da Priscila. Inclusive, ela fez até uma nova reedição do livro Elvis e Eu. Fez um novo filme sobre o assunto. Mas esses detalhes, esses poucos detalhes que eu consegui garimpar, nada. Essa história ela é meio obscura. Mas, de acordo com o que eu pesquisei, foi exatamente essa entrevista que Mike Stone deu em 1975 que fez com que Priscila acabasse com o relacionamento. Bem, se você souber mais sobre esse assunto, coloque nos comentários e, se for coisas que eu não consegui achar, eu farei então um novo vídeo com a participação dos amigos. Elvis Forever.